Olá, meus queridos alunos. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será a disciplina de História. E hoje nós veremos o capítulo 4 de História, me situando na linha do tempo. Esse capítulo fala sobre a forma como nós passamos o tempo, né? Mais precisamente sobre a comunicação durante o período da história. Nós começamos o capítulo falando um pouquinho sobre a comunicação na pré-história, onde lá os Homo sapiens, os homens das cavernas, não possuíam fala nem escrita. Eles se comunicavam, né, através de sons e também deixavam seus registros nas paredes, que nós conhecemos como pintura rupestre. A pintura rupestre, ela nada mais é do que desenhos que foram feitos nas cavernas e esses desenhos contavam as histórias que eles viviam, que eles vivenciavam no dia a dia deles. Como eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não possuíam escrita, essa era a forma como eles se comunicavam, como eles deixavam o seu conhecimento para as próximas gerações. Os conhecimentos de caça, colheita, as vitórias, tanto que muitos desenhos eram, né, eram imagens de como eram as caçadas naquela época. Animais grandes e grupos de homens enfrentando esses animais e ganhando. Então era uma forma de expressar e passar conhecimento para as futuras gerações. Nós também temos que falar um pouquinho sobre os meios de comunicação que vieram depois disso. Por quê? Porque na pré-história eles não tinham um idioma, eles não tinham uma comunicação além desses sons e das pinturas que eles faziam. Porém, ao longo do tempo, o ser humano foi se adaptando, se desenvolvendo, e com isso conseguiu desenvolver a fala e outras formas de comunicação. Ao longo da história, a humanidade desenvolveu diversos tipos de comunicação. E essa transmissão ela começou a ser feita principalmente através da fala. Nós já vimos que a maior parte da nossa tradição é oral. O que significa isso? É uma tradição onde um vai passando para o outro o seu conhecimento através da contação de histórias, onde eu conto uma história que aconteceu comigo para o meu filho, para o meu neto, e através desse conhecimento, através dessa história que eu vou contando, vai se transmitindo conhecimento e cultura e tudo mais. Isso é uma tradição oral, tá? Essa tradição oral era muito praticada lá na antiguidade, na Idade Média, porque as pessoas não sabiam escrever. Então, se as pessoas não sabiam escrever, a única forma delas passarem conhecimento era contando suas histórias. Os poucos que sabiam ler eram membros da igreja, na época da Idade Média, tá? Na época da Idade Média, as poucas pessoas que sabiam ler, que conseguiam escrever esse conhecimento, que é o que nós chamamos de cultura letrada, eram os membros da igreja. Então, dessa forma, a maior parte dos escritos, dos livros, eram livros religiosos. Por quê? Porque só quem sabia escrever eram membros da igreja nessa época. Isso nós estamos falando sobre a Idade Média. Já na Idade Moderna, a cultura continuou sendo passada de forma oral, porém houve uma grande mudança, onde esses escritos que eram feitos pelos religiosos, que eram escritos feitos à mão, passaram por uma transformação. O que aconteceu foi, começaram a surgir as informações impressas. A primeira forma de comunicação impressa, que foi o jornal. Então, qual foi a primeira forma de comunicação impressa que nós tivemos na Idade Moderna? Foi o jornal. A tradição oral ela se mantém, onde você conta histórias. Até hoje nós temos a tradição oral e também passamos a ter a tradição escrita, né, que já existia, que é a cultura letrada, porém nós também passamos a ter informações impressas. E essas informações impressas, com o avanço, né, e a criação do jornal, começa a trazer mais informações para as pessoas.
Todos esses meios de comunicação que nós observamos até aqui, onde a gente está falando de livros, das bíblias, cartas, e com o surgimento do jornal, onde a gente começa a passar informação para as pessoas, tudo começa a mudar. A partir do século XIX, uma transformação tecnológica novamente revolucionou os meios de comunicação, tá? Isso ocorreu depois da Revolução Industrial, que foi bem no finalzinho do século XVIII. Então, no final do século XVIII, lá no começo do século XIX, onde a gente teve esse avanço tecnológico, nós começamos a produzir, imprimir mais. E com isso, nós tivemos mais publicações de livros, de jornais, e com essas publicações, muitas coisas mudaram. Por quê? Mais livros, mais jornais, mais informação. Se tem mais informação, tem mais pessoas informadas. E assim você vai transmitindo o conhecimento. Já no século XX, tá? No final do século XIX, no início do século XX, nós tivemos mais mudanças ainda, porque vocês sabem que a tecnologia ela vem avançando sempre, ela vem se modificando e se aprimorando, e com isso vão surgindo novos meios de comunicação. No final do século XIX, já no início do século XX, foi quando tivemos muitas inovações. Foi quando nós tivemos diversas criações, como o telefone, lá em 1876, o rádio, em 1893, o cinema, a televisão. Tudo isso surgiu no final do século XIX, no início do século XX, por causa dos avanços tecnológicos. E cada vez mais e mais esses instrumentos eles se aprimoram, se aperfeiçoam, e com isso a informação ela vai ficando cada vez mais instantânea. O que é uma informação instantânea? A tecnologia ela já está tão avançada que a informação ela chega a você de forma tão rápida que nós consideramos e nós chamamos de informação instantânea. E em poucos instantes você já está sabendo desse fato. E por conta disso, por conta desses avanços tecnológicos, por conta dessa agilidade da informação, por conta dessa velocidade, nós dizemos que o século XXI é o século da informação, é a era da informação. Por quê? O surgimento dos computadores, dos celulares e da internet e todas essas outras ferramentas que nós temos transformaram o nosso dia a dia, transformaram a forma como nós recebemos informação, como nós espalhamos informação, tá? Mas nós devemos lembrar o seguinte: não é porque o acesso à informação está tão fácil que todas as pessoas têm acesso à informação. Muitas pessoas elas não têm acesso a essas ferramentas, como o computador, o celular, e por isso elas têm uma maior dificuldade para receber a informação. Essas pessoas, nós dizemos que vivem em situação de exclusão, porque são pessoas que não têm esse acesso ao mundo digital. Então, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo com calma e responder os exercícios da página 270, 271, tá? Nós faremos a correção na próxima aula. Então, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.